Sintonizados em Cristo. A apresentação Sara Rosa e pastor Marcos Ribeiro. Aumenta o volume do radinho e chama todo mundo para ouvir. Programa Sintonizados em Cristo, da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus alcance você nessa linda manhã de sábado, dia 8 de julho de 2023. Agora são exatamente 9 horas e 4 minutos. Começa agora mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Sintonizados em Cristo, que vai ao ar todos os sábados das 9 a 10 aqui pela rádio Atitude FM. Se você sabe, nós já estamos em live pelas redes sociais da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, se você quiser acompanhar os bastidores aqui dos Sintonizados, é só acessar os canais aí da Igreja Cristã Evangélica e interagir com a gente por lá, beleza? A gente te espera lá também. Eu sou a Sara e eu quero aqui cumprimentar meus amigos e irmãos de bancada. Começar aqui pela minha direita, pastor Marcos. Bom dia, pastor! Bom dia, Sara. Bom dia, Chicão. Bom dia, pastor Pablo. Bom dia a toda a nossa audiência. Deus possa abençoar o nosso dia, a nossa programação, em nome de Jesus. Amém. À minha frente, pastor Pablo. Bom dia, pastor. Bom dia, é bom estar com vocês aqui para mais um sábado e vamos para cima, como diria os sábios, Chicão. E falando nele, à minha esquerda, doutor Chicão. Bom dia, Chicão. Bom dia, Sara, doutora Sara. Bom dia. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia também ao pastor Pablo. Vamos fazer um programaço aí, tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos para cima. E pra gente fazer um programaço, a gente precisa que você interaja com a gente. Manda mensagem aqui, 0800 104 1000 no WhatsApp da rádio. Nós queremos interagir com você também pelas lives. Você pode colocar o seu comentário lá, a gente vai fazer questão aqui de te mandar um abraço, te mandar um alô. E eu te convido a orar nesse momento pra gente iniciar mais um programa, mais uma série de episódios aqui dos Encontros com Jesus. Eu quero convidar o pastor Pablo a fazer essa oração de início, por gentileza. Pai, nós te damos graças por mais uma manhã, por mais um dia que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós te damos graças pela oportunidade de estarmos logo cedo, podendo ler a tua palavra e aprender mais de ti. Fala aos nossos corações, fala aos corações daqueles que nos escutam e que o teu Espírito Santo atue e faça a obra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Mais uma série aqui dos episódios de Encontros com Jesus. E você que nos acompanha tem observado aí todos esses episódios. E hoje mais um, está lá em João, capítulo 8. Vamos começar do 7:53 e aí a gente segue para o 8 até o versículo 11. Te convido aí a abrir a sua Bíblia. Vamos ter um encontro com Jesus a partir do relato escrito aqui em João, a mulher adúltera. E vai dizer, 7:53, então cada um foi para a sua casa. 8:1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu acho essa passagem aqui incrível para demonstrar o quão ruim é, o quão terrível é você cair na mão
de um bando de pecador hipócrita. Nossa, deve ser muito difícil. Mas vamos lá. Pastores, meus irmãos, qual o contexto aqui desse episódio tão importante aqui dentro do ministério de Jesus? Um de cada vez. Pastor Pablo. Sempre eu. Sempre começa com o Sempre eu Pastor que Paulo. Ele que é o prepulsor do estudo, né? Ele que monta toda a estrutura do. Eu vou falar assim, eu não estudei esse Ele é a nossa enciclopédia, então fica com o senhor essa introdução. Vai lá, pastor, tá Esse no teu colo a prólogo. bomba. Vamos lá. O Jesus aqui tá. Ele vem ensinando várias coisas aqui, né? Ele vai mostrando, lá no capítulo 7, ele mostra como a própria família dele é incrédula, por assim dizer, né? Ele vai para a festa dos tabernáculos, logo depois ele tem uma controvérsia com os judeus ali a respeito da lei, né? Mostrando que ele, o próprio Cristo, era acima da lei e tal. E aí a gente tem uma série de... Por causa da forma como Cristo ensinava, a gente tem os guardas querendo prender Jesus, os judeus querendo perseguir Jesus e tal. E fala assim, esse cara está ensinando, está arrancando nosso dinheiro, está tirando a gente daqui. E aí a gente vê que Jesus vem falar sobre como ele é a água da vida, falando assim, eu sou a água da vida e tal, e quem beber de mim vai fluir rios do seu interior e tal. Aí agora a gente vê que os judeus estão tentando achar alguma coisa para derrubar Jesus. Então, eles já estavam tentando prender Jesus ali no capítulo 7, agora eles estão na sequência. Eles estão assim, nós temos que derrubar Jesus o quanto antes. E aí eles estão tentando achar uma forma de derrubar Jesus. E aí é onde eles encontram, então, uma mulher adúltera e chegam, de fato, falando assim, e aí, Jesus, agora a gente tem essa situação aqui, como é que você se livra? E o interessante é porque você tem os caras que são os escribas e os fariseus, e eles mesmos podiam julgar essa mulher. Eles já faziam isso, né? Eles já eram aqueles que julgavam o povo. Mas agora eles falam assim, não, nós estamos querendo derrubar o Jesus aqui, então vamos pôr a mulher aqui na frente aqui e ver o que Jesus fala. E uma das coisas interessantes, porque olha só, a gente tem os escribas fariseus que julgavam essas coisas, agora eles levam ela para Jesus, e o questionamento deles, lá no verso 5, é referente à própria lei do mandamento, né? Então, nós estamos falando assim, é aquelas perguntas que a pessoa faz para derrubar o outro, né? Então, assim, a lei de Moisés diz que a mulher tem que morrer. O que você diz? Porque Jesus falasse assim, não, a mulher tem que morrer, aí você fala tanto que esse cara não tem compaixão no coração dele, quer matar a mulher, entendeu? Agora, se ele contrapõe a lei de Moisés, fala, não, ela não tem que morrer, olha lá, ele não segue a lei de Moisés. De qualquer maneira, estão tentando, nas artimanhas aqui, derrubar Cristo. E esse é o evento que vai aparecer aqui, a gente vai aprofundando nisso. E parece também que eles queriam jogar Jesus contra o Império Romano. Porque parece que existe também um decreto lá do Império Romano que os judeus não poderiam sentenciar os seus acusados à morte. Uhum. Então, se Jesus falar, não, ela tem que ser morta mesmo, segundo a lei de Moisés. Então, aí eles vão falar, então, agora você arruma um problema com os romanos. Quem autorizou a matar essa mulher, os romanos iriam dizer, foi aquele homem lá, então peraí, você também vai pagar o mesmo... Que povo ardiloso. Covardes, né? Eram covardes. Como se reunissem vários cabeças de ovo no mesmo lugar. Né? Vários, exato. Quem pegou, pegou. Quem pegou a referência... Ele falou baixinho, Daqui a pouco bate aqui os homens pretos. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, vai ter que assistir na live. Pra bom entender tudo bem a palavra. Subliminarmente. Vai passar. Povo ardiloso. Mas enfim, beleza. E aí então Jesus começa, no capítulo 8 aqui, ele começa a ir pro templo de novo e ele começou a ensinar novamente. Só que antes da gente, a partir do versículo 3 aí até o 5,
Antes da gente começar a tratar aí sobre esses aspectos legais aí da lei de Moisés, que eu tenho certeza que vocês vão discutir isso, eu queria trazer aqui para a discussão, que vocês expusessem, como as questões sociais aqui do tratamento destinado à mulher dentro da cultura judaica nesse tempo aqui. É óbvio que a gente consegue perceber aqui no texto alguns aspectos interessantes, porque, por exemplo, no versículo 3, esses mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério. Aí eu acho interessante essa parte final do versículo, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Eu acho que é como se evidenciassem a vergonha, como se quisessem elevar a vergonha daquela mulher diante da frente de todos. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e tal. Então, eu queria que vocês expusessem aqui como que era o tratamento destinado às mulheres dentro dessa cultura judaica. Não só a mulher, né, na verdade, porque a lei dizia que quem fosse pego em ato de adultério deveria ser levado os dois. Aí a gente não sabe que se o camarada saiu correndo, eles não conseguiram pegar, mas em todo o enredo da história narrada no texto, nós podemos perceber que, na verdade, eles não queriam nem julgar a mulher, era condenar Jesus. A ideia era isso, justamente o que o pastor Pablo colocou. Então, eles estavam ali armando uma cilada, né? O termo lá, eu acho que é... Qual é o termo grego lá, pastor Pablo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para... existe o termo lá que era realmente armar uma cilada. É justamente isso, armar uma cilada para pegar Jesus naquele momento ali, tentando jogar Jesus contra o Império Romano ou condenar Jesus em alguma situação daquilo que ele iria falar, na sentença que ele iria dar ali àquela mulher. Então, não é o tratamento em si. Claro que nós vemos algumas questões que são consideradas machistas, assim, e tal, mas, na verdade, o pecado, ele é tratado, na lei que Deus deu a Moisés, tratado de modo direto e condenativo. As condenações vinham para quem praticasse, independente do seu gênero, né, masculino ou feminino. Então, ali o que estava sendo condenado era o pecado, né? Mas Jesus também tinha condições de falar. Ele não disse porque sabia ali qual era a intenção do coração daqueles homens. Mas Jesus poderia falar, cadê o adúltero? Mas ele falou de uma maneira muito sábia, muito mais sábia. Porque talvez a gente poderia falar assim, né? Cadê o homem que foi pego com ela? Cadê? Traz ele aqui também. Mas não, Jesus usou uma sabedoria que somente ele pode ter essa sabedoria. Né? Ele diz, quem não tem pecado? Quem não tem pecado aqui? Que lança a primeira pedra. Então, é uma forma extraordinária de trabalhar e de expor a hipocrisia daqueles homens, né? Então, o que nós vemos, na verdade, claro que tem questões culturais que impõem algumas regras a mais sobre as mulheres e tudo, mas nesse caso específico, se aqueles homens quisessem ter alguma relevância, vamos assim dizer, diante dessa condenação, eles deveriam apresentar também o adúltero ali, junto com aquela mulher. Porque os dois, segundo a lei de Moisés, que eles estão citando a lei de Moisés, e aqui a palavra é moixeia, é questão de adultério mesmo, ou seja, a mulher... alguns estudiosos dizem que ela não era casada, que ela poderia estar... Ela era uma mulher virgem, mas que se prostituiu, mas a palavra não é porneia, a palavra é moixeia. Então, a palavra moixeia quer dizer prostituição, quer dizer adultério. Então, uma vez sendo adultério, ela poderia ser casada ou estava prometida em casamento, que é o mesmo grau de confiança, né, na cultura judaica. Então, ela foi pega em flagrante ato de adultério. Então, o praticante do ato também, o homem, deveria estar ali junto com ela. Então, nesse caso específico, eles humilharam, claro, a mulher, né, mas com um propósito maior de atacar Jesus, né, com um significado maior.
É porque assim, eu vejo que a Bíblia, ela não se abstém de trazer questões sociais e culturais da época, né? Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque essa passagem aqui, a gente vê nesse ato, que trazem só a mulher e não trazem aí o suposto adúltero. A gente vê também um certo aspecto social lá naquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus ele ressuscita, ele aparece às mulheres. Aí as mulheres vão contar que Jesus ressuscitou, ninguém acredita nela. Ninguém acredita, isso. Né, entendeu? Então, eu entendo realmente essa parte, só que eu acho que por isso que eu perguntei sobre como não é nem questão, tipo assim, bíblica no sentido teológico do texto, mas é só para trazer à tona para os nossos ouvintes, e até para título de conhecimento mesmo, como as mulheres eram tratadas nesse nível cultural aqui judaico. Né? Porque o tratamento de Jesus aqui e a sabedoria dele para tratar com esses ardilosos, né, mestres da lei, demonstra uma sabedoria divina, né? Porque ele fala, olha, Claro. pecado é para todo mundo, se ela pecou, tinha que trazer o cara também. Mas eu acho que a Bíblia também, como ela não se abstém de trazer aspectos culturais daquela época, ela demonstra aqui também não sei se eu posso dizer, uma elevação do pecado, sabe? Como se o pecado da mulher fosse maior ou pior do que trazer o pecado do homem junto, sabe? A ponto de trazer só ela para ser julgada. Uhum. É mais ou menos nesse sentido. Por isso que eu perguntei... É como se fossem informações históricas, sabe? Qual era o tratamento discriminado da mulher em si e que Jesus tão sabiamente aponta aqui também que, olha, não é só pelo fato dela ser mulher que ela peca mais, é que o pecado dela é pior. Sim. Entendeu? Pois é, mas assim, ó, isso aí é natural, é natural da época, né? Porque se você for olhar, por exemplo, a gente falou isso acho que em alguns programas atrás, que a mulher mesmo, até na nossa sociedade, ela veio votar tem, sei lá, 60, Sim, 70 anos sim. atrás. Antes disso já não votava, assim, não tinha direito a voto, não tinha um monte de coisa, né? Então, assim, se voltar isso aqui 2000 anos atrás, então, assim, numa sociedade patriarcal, por assim dizer, então, assim, o nível era bem menor ainda. Tanto é que segundo a tradição rabínica da época lá, você pega isso nos Talmudes, tem escrito isso, que, por exemplo, quando Moisés lavra a carta de divórcio, né, que você poderia divorciar, uma das definições de um dos rabinos lá é que se a mulher, traduzindo seria mais ou menos assim, se a mulher queimasse um feijão, o homem poderia lavrar a carta de divórcio para ela. Então, você vê assim, não era só adultério. Você queimou o feijão hoje. Então, tipo assim, vai, entendeu? Eu não quero mais você, eu devolver você para sua família. Então, assim, não tinha valor. E o grande problema é que você olha assim para o texto. Eu até abri aqui, ó, o texto lá de Deuteronômio, capítulo 22, verso 23 e 24. Diz assim, ó, se houver uma moça virgem ou desposada e um homem a achar na cidade, se deitar com ela, aí ele fala assim, ó, verso 24, Deuteronômio. Então trareis ambos, não é só um. Isso. Trareis ambos à porta da cidade, então os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou, falando que estava sendo violentada, né? E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Então, tipo assim, a lei era clara. Então, assim, se aconteceu com os dois, e os dois sabendo, essa aqui é a ideia, ó, os dois estão sabendo que está errado. Porque a mulher, ao invés de gritar, né, Sentiu? para falar assim, eu estou sendo atacada, né? Ela não faz, porque ela quer aquilo. O homem, porque sabe que é uma mulher casada ou virgem, que é as duas coisas. E o homem faz isso, então, tipo assim, o termo leva os dois e os dois vão morrer. E aí, quando a gente olha no nosso texto aqui de João, a gente vê que eles levam só a mulher, entendeu? E cadê o cara? Por que não tem? Porque o objetivo deles, igual o pastor Marcos falou aqui, ó, o objetivo deles não era nem julgar a mulher. O objetivo deles é caçar alguma coisa para derrubar Jesus. E eles vão tentar, de tudo quando é forma, achar alguma coisa para derrubar Jesus. Né? E eles, como dizer, só vão conseguir derrubar Jesus na própria verdade que Jesus fala. Quando Jesus fala que ele é Deus, aí o sacerdote vai falar blasfêmia e pronto. Né? Mas eles estão procurando derrubar Jesus. E aí, para as mulheres da época, porque as mulheres tinham, nessa época, uma pouca visibilidade mesmo. Né? O texto, se não me engano, lá no Antigo Testamento,
o homem não juraria por mulher, né? Então, tipo assim, você vai fazer um juramento, você tinha que jurar pela palavra de um outro homem, porque a palavra da mulher não valia. Tanto é que na ressurreição mesmo, quando Cristo aparece as mulheres primeiro, né, as mulheres falam e ninguém acredita. Tanto é que os discípulos vão lá averiguar o túmulo. Né? Ele fala que eles vão correndo, fala assim, não acredito não, vou lá conferir para ver se essas mulheres estão mentindo. E eram as mulheres que acompanharam o Cristo no ministério o tempo inteiro, né? Uhum. Então era algo cultural da época que veio até pouco tempo atrás, né? Sim, por dizer nesse sentido, né? Exato. E eu acho que isso só ressalta ainda mais o tratamento, um novo paradigma, né? Que Cristo trouxe ao tratar dessas questões sociais com tanta sabedoria e de acordo com a palavra de Deus. Né? E esse é uma das piores coisas, assim, que o povo do mundo hoje fala que o cristianismo é machista. Exato, por isso que eu estou perguntando essa questão social. Porque se não tem... Justamente desse texto. Quem acaba trazendo maior dignidade para as mulheres é o próprio Cristo. Então, ele é aquele que trata a mulher samaritana lá, mesmo, né? Com igualdade, por assim dizer. Ele chega lá, conversa com ela e ele fala assim, não, vem cá, eu te apresentar o evangelho. É samaritana e é mulher, né? Exatamente. Aí aqui, ó, ele tem uma adulta e uma mulher lá que que seria condenada e, tipo assim, ele trata ela e dá dignidade a ela, né? Então, assim, o cristianismo é o maior, como diz, o maior defensor da dignidade feminina é o próprio cristianismo, não tem como, né? Tanto que os textos das Escrituras no Novo Testamento diz que as mulheres, por si mesmas, elas que mantinham o ministério de Jesus financeiramente. Sim, exatamente. Porque elas... Agora você imagina se as mulheres fossem reprimidas por Jesus de algum modo, como que elas iriam ter incentivo algum para andar com ele, perto dele, e ainda promover com seus recursos financeiros? Havia mulheres... né, boas das pernas, né, como diz nosso vocabulário aqui, sim, e ajudava a manter o ministério, as demandas, as necessidades da jornada de Jesus ali. Então, é muito desconexo da realidade você afirmar que o cristianismo é machista, de forma alguma. Nós entendemos que uma mulher tem seu lugar, como o homem tem o seu lugar. Cada um tem o seu papel e são papéis fundamentais na igreja, no corpo de Cristo. É isso que nós entendemos. Por isso que eu trouxe as questões sociais, porque, nossa, hoje em dia é tanta coisa tirada de contexto, né? E tanta problematização em cima de, enfim, principalmente da Bíblia, sobre essas questões sociais, enfim. Mas eu acho que já foi muito bom vocês discutirem isso, trazerem isso sobre essa questão da dignidade que Cristo confere às mulheres aqui, que está relatado na própria Bíblia. Agora, sobre essa questão aí do adultério, como que funcionava, assim? Porque, por exemplo, a mulher e o homem é pego em adultério. Mas, assim, a pessoa tinha que ficar meio que na espreita, assim, do motel para ver se eles estavam... Tinha que ser assim ou tinha que ser uma testemunha ocular? Tipo, você não ouvi dizer que fulano atraiu com ciclano, entendeu? Ou você tinha que ser uma testemunha ocular que tinha até visto o ato, assim? Essas faces eu deixo tudo pro Chicão responder. E aí, doutor? Essas faces é boa ele responder. Eu não sei, né? Mas eu vou colocar como hoje. Hoje a gente fala que a testemunha é a prostituta das provas, né? Você deve conhecer esse termo, porque não dá pra confiar muito em testemunha. Testemunha é um negócio meio... Esses dias eu passei por uma muito legal, cara. Eu tava numa audiência, aí a outra parte levou uma testemunha. E eu vi que aquela testemunha não falava com eles, sabe? E fiquei quieto, né? Como eu cheguei bem mais cedo, eu fiquei analisando tudo, e meu cliente demorando para chegar e tal. Aí tá, chegou, vamos começar a audiência. Aí a testemunha fica do lado de fora e a gente lá. Aí de repente a juíza falou assim, manda eu chamar a testemunha. Aí perguntou para o advogado da parte. Falou assim, essa testemunha é aquela pessoa que estava lá presente, não sei o que. Ele falou, na verdade, eu não sei. Eu falei, assim, como assim vocês trouxeram a mulher? Eu não sei, porque... É melhor você perguntar para ela. Eu não conheço ela, não. Tá bom. Aí vamos mandar. Chama a mulher. Aí chamou. Aí a juíza perguntou para ela se ela viu, não sei o que. Eu vi na hora que bateu no carro da... Aí pegou e falou o nome da mulher. Peguei e falei,
Então ela conhece a mulher, já é alguma coisa, né? Aí eu peguei e comecei, na minha vez de perguntar, eu comecei a falar assim, você conhece ela? Eu falei, sim, vocês são amigas? Porque não pode, né? Testemunho não pode ser amigo da... Não, de jeito nenhum, não sou não, isso aqui, não sou não. Entendi. Não, beleza, mas assim, vocês se conhecem tem um tempo, né? Sim, a gente se conhece tem um tempo. De onde vocês se conhecem? Do trabalho. Vocês trabalham juntos? Eu trabalho pra ela. Eu falei, sua patroa? É. Pela ordem, excelência, aí às vezes Fez a contradita já. É minha... Ela vai ser ouvida como informante, que aí não pode ser ouvida como testemunha, por causa dessa relação, né? Sim. Esqueci o nome agora, mas assim, digamos que de submissão, não é submissão, mas é tipo isso. Então, assim, a testemunha, ela tem esses casos de ser alguém próximo, um parente, uma pessoa que te conhece, de amizade. Às vezes a gente nunca sabe. Ou alguém que você pagou para a pessoa para ela falar aquilo ali. Então, assim, confiar totalmente em testemunhas é uma coisa que poucas vezes a gente vai ver isso mesmo, né? Tem alguns tipos de ações que as testemunhas são mais importantes, tipo uso capião, por exemplo. Uso capião, a testemunha ela acaba tendo um valor maior. Relações trabalhistas também, a testemunha vale muito e tal. Mas eu acredito que a testemunha, nesses casos, ela não deveria ser... Até porque é uma coisa de morte, né? Você matar uma pessoa apedrejada. E nesse caso, fala que ela foi surpreendida, né? No ato de adultério, se eu não me engano, fala isso. Isso. Então, aqui a palavra no grego aqui fala que foi no ato, né? No ato. Então, no final do verso 4. São flagrantes, né? E aí, exatamente. Tem flagrantes, mas na época deve ter sido alguma coisa assim, né? Ou deve ser algo parecido com hoje, né? Mandar um detetive particular ficar olhando para ver, para procurar. Mas no nosso texto é flagrante, né? Foi no ato que ela foi pega. Agora a gente não sabe também como que era, nesse caso, a pessoa que pegou em flagrante, né? Porque hoje a gente tem também a questão da pessoa que tem fé pública. Por exemplo, a polícia. O policial tem fé pública. Então, se ele pega em flagrante, presume-se que o que ele está dizendo é verdade. Ali na época deviam ter pessoas assim também, não sei como que provavelmente deveriam ser os próprios fariseus e escribas. Eles tinham esse poder, né? Muito forte. Então, sim. Esse é o problema do sistema, né? Né, que aí você dá fé pública para quem, na verdade, não deveria ter. Ele subjuga. Exatamente. Isso não dá liberdade para um julgamento justo. Um julgamento realmente que a pessoa, as partes envolvidas ou os réus possam apresentar suas defesas, né? Então, nós percebemos aqui que a forma de julgar deles estava mais ligada à sua própria interpretação do que a lei mosaica representava, do que realmente dar um julgamento justo, entender que realmente aquilo aconteceu e condenar, de acordo com a lei, né? Já que a lei dizia que devia ser assim. Mas se fosse justo, já começaria levando também o indivíduo, o homem, lá diante de Jesus, né? E você vê assim, eles estão só para a gente voltar para o texto, mas assim, podia fazer um programa sobre isso, sobre o direito e o direito bíblico, né? Verdade. Sabe por quê? Porque assim, o julgamento de Jesus no Sinédrio foi ilegal, dentro da norma do próprio Sinédrio, né? Sim. Que precisava de, no mínimo, acho que era um dia de antecedência, né? E eles pegam Jesus lá no jardim e já julga. Isso. Não tem um tempo de... Mas isso a gente deixa para outros programas. Mas é muito legal trabalhar essa ideia mesmo, essa questão do direito, muito joia. E sabe o que eu acho legal? É que eu tô aqui abrindo Levítico. Tô em Levítico 20, versículo 10. Fala bem assim: o homem que cometer adultério com a mulher de seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Eu só tô problematizando, sabe? Vocês já trataram de tudo que eu queria trazer em relação a esse aspecto. Mas eu acho legal que o texto de Levítico 20, no 10, traz um destaque pro cara, né? Pro homem. O homem que cometer o adultério com a mulher de seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. E aqui tá assim, tá, mulher. Só pra problematizar. Mas, não, beleza.
Enfim, tinha que trazer tanto a mulher quanto o cara, só trouxeram a mulher e eles, lógico, isso é uma artimanha para tentar pegar Jesus aí, para fim de acusá-lo. Isso está lá no versículo 6. E aí Jesus inclina e começa a escrever no chão com o dedo. E ele fica meio que em silêncio, sabe? Eles deixam os fariseus meio que no vácuo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Essa questão aqui do sem pecado, tipo assim, é no sentido geral, tipo, sem pecado nenhum, ou é especificamente em relação a pecados sexuais? Não, é qualquer tipo. Qualquer tipo de A pecado. palavra aqui é pecado de qualquer tipo. Diz a tradição, aí não dá para saber, né? Mas tem uma tradição que diz que quando Jesus estava escrevendo no chão lá, ele estava escrevendo toda os 6 últimos mandamentos, né? Que é os mandamentos em relação ao próximo. Então ele diz a tradição, né? Não dá para saber pelo texto bíblico. Mas a tradição diz que ele escreveu lá: não furtarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não tomarás mulher teu próximo, entendeu? Aí ele terminou de escrever e, segundo a tradição, a pergunta é assim: aquele que não tem nenhum tipo de... Seria mais ou menos isso, olha a lista. Porque eles estavam falando da lei de Moisés, eles tiram isso aqui, né? Estavam falando da lei de Moisés. Fala assim: lei de Moisés diz que tem que matar o adulto. E aí, Jesus, o que você disse? Aí Jesus está escrevendo lá no chão. Entendeu? Aí ele fala assim: então, segundo a lei de Moisés, todos esses aqui têm que morrer. Agora, quem que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então seria mais ou menos essa. Mas a tradição diz. Mas eu entendo que é só pecado mesmo. Ele fala assim: quem de vocês nunca pecou segundo a lei de Moisés, então pode ser o primeiro a jogar a pedra. Eu acho interessante essa colocação aí que o texto expressa, essa expressão do texto, de dizer que Jesus está inclinado escrevendo, né? Que seja realmente a lei, né? A parte da lei ali que vai trazer condenação para aqueles acusadores ali. Mas é interessante entender que parece que Jesus está ignorando aqueles homens, né? Sim. Mas na verdade não está, né? Ele está apenas preparando o terreno para dar o checkmate, né? Porque, por exemplo, o João, lá na ARA, né? Na Almeida Revista Atualizada, diz assim, na NVI não tem essa expressão lá no texto, mas na Almeida Revista Atualizada diz assim, lá no versículo 9: ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Porque quando Jesus se levanta e fala isso para eles, né, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, eles são acusados pela própria consciência. Isso Não é na Almeida Revista Atualizada. Eles foram pegos por aquilo que eles mesmos tinham. Tipo assim, Jesus não usou nenhum outro artifício a não ser pegar eles na própria armadilha. Eles foram pegos na própria armadilha. É a mesma coisa de um caçador que faz uma armadilha lá para pegar um animal. E ele, desapercebido, vai andando, trilhando e cai naquela armadilha. Eles foram pegos na própria armadilha. Porque a consciência deles os acusou. E que eles sabiam, pela lei que eles estavam citando, que eles eram tão culpados como ela. A consciência pesou. Então, veja a inteligência do mestre, né, de Jesus, que é realmente uma sabedoria divina, não outra coisa. Pegou eles nessa fragilidade, provando que toda hipocrisia, toda máscara cai diante daquele que é superior a tudo. Não adianta você querer mascarar, mostrar e apontar os erros dos outros. Jesus vai falar isso em outra ocasião, né? Hipócrita, né? Por que você não tira a trave que está no seu olho ao invés de ficar acusando o cisco que está no olho do seu irmão, né?
Porque às vezes você é muito bom para apontar o dedo e os erros dos outros, mas não olha para dentro de si mesmo e percebe que você precisa melhorar ou você está pior, a sua condição às vezes está pior do que aquele que você está acusando. Então veja aqui a maneira extraordinária, incrível, divina que Jesus usou. Ele usou aquilo que estava dentro do coração e na mente daqueles fariseus, daqueles escribas ali, os doutores da lei, os intérpretes da lei. Aqui os intérpretes da lei, né? Que tinham condições acadêmicas de lidar com os escritos e trazer isso ao povo. Eles foram pegos nisso. O que eles fazem aqui, ó, é sempre engraçado, que é sempre quando ele dá um embate com esses caras, Cristo sempre mostra como o que eles interpretam da lei está errado. Então, assim, ele sempre vai mostrar isso. A gente vê, quando ele vai falando lá, assim, se não me engano, lá em Mateus, que ele fala assim, ó, e vocês fariseus, vocês são sepulcros caiados, né? O caixão bonito. Só tem... Vocês sabem tudo. Por dentro, vocês são podres. Aí eles falam assim, aí Jesus usa uns termos assim, fala assim, ó, vocês com o mosquito engole o camelo, né? E a ideia é tipo assim, você pega todos os mínimos detalhes do outro, do erro do outro, mas os seus próprios, você nem enxerga o erro que você está fazendo. Que é quando ele fala assim, você enxerga o cisco no olho do outro e a trave no seu, você não tira. Então é sempre nessa ideia. Aqui é mais uma dessas, onde eles falam assim, a mulher está adulterando, nós somos santos, nós sabemos de lei, nós somos santos, nós estamos poderosos aqui, ó. Mas ela que é adúltera. Nós vamos jogar a pedra nela, porque nós somos santos, nós queremos zelar pela santidade do povo de Israel. Aí Jesus fala assim, pera lá, então vamos olhar pela lei de Moisés mesmo. Quem é que nunca mentiu? Quem é que nunca roubou? Quem é que nunca adorou outros deuses? Quem é que nunca levantou falso testemunho? Sim. Então, tipo assim, aí ele vai anunciando, seria a ideia de anunciar toda a lei, põe os 20 mandamentos. Quem nunca pecou? Se você nunca pecou, tá aqui a pedra, pode jogar. E aí é onde a própria consciência fala assim, eu acho que eu entro nessa aí. Porque desses aí eu acho que eu quebrei. Aqui eu estou falando dos 10 mandamentos, que é o resumo, né? Mas pro escriba, pro fariseu, ele deveria saber os 613, se não me engano, são 613 mandamentos. Então, tipo assim, é um nível muito de Por isso que fala assim, cara, não tem como o cara guardar a lei. A gente não guarda 10, que é o resumo, né? Então, tipo assim, você vai guardar os 613 o tempo inteiro, não tem quem aguenta, não. Não tem quem aguenta viver pela lei. Mas sabe, o que nós vemos ainda hoje, isso, lamentavelmente nas igrejas, pessoas que se acham mais santas do que as outras, e elas saem de casa olhando e observando as outras pessoas, procurando o erro das pessoas para poder acusá-las. Para apontar. Há muitas pessoas assim. Eu me lembro de algo que minha mãe conta, antes dela casar com o pai. Ela era de uma igreja e as pessoas andavam atrás dela, escondidos, nas esquinas atrás, para ver os dois. Foi o que estava fazendo. Mandava gente ir na casa da minha mãe para ver o que ele estava fazendo. Entendeu? Espionando, espionagem. É isso mesmo, sabe? Com o pai. Então, a mãe com o pai. Então, para você perceber, assim, só apenas citando um exemplo aqui, para você entender o grau de hipocrisia das pessoas. As pessoas querem muito ver o erro das pessoas. Elas não saem não saem de casa com outro objetivo a não ser ver o erro das pessoas e apontar o erro das pessoas. É o caso desses caras aqui. Eles estão caçando alguma coisa, mas também querendo acusar Jesus. A questão é que a mulher está aqui, um degrau abaixo. Jesus está aqui em cima e o alvo deles é Jesus. Mas aí eles vão usar a mulher de trampolim para alcançar Jesus. Eles querem derrubar Jesus a todo custo. Eles já queriam prender Jesus anteriormente, né? Agora Jesus retorna e fala, vamos agora. Agora nós achamos um caso bom, um instrumento jóia, agora nós conseguimos. Nós vamos jogar Jesus contra o Império Romano ou condená-lo como hipócrita aqui diante de todos e vamos envergonhá-lo diante da multidão que está com ele. Vamos desmerecer e vamos desmascará-lo aqui de frente da multidão. Então, e agora, com a sábia
essa grande sabedoria divina, Jesus desmonta todo o plano, toda a articulação desses caras. Você me falando aí, parece que isso é artimanha esses caras sabiam fazer a ideia do jogo político mesmo. Se eu não me engano, acho que lá, quando Pilatos vai soltar Barrabás Jesus, né? E eles levam Jesus para lá e falam assim, ó, se você gosta de Jesus, você é contra César. Então, tipo assim, você tem que... tipo assim, argumento eles já jogam os dois lados. Então, tipo assim, se você for defender Jesus, você é contra César. Você é a favor de César ou a favor de Jesus? Então, tipo assim, eles vão jogando essa politicagem suja, né? Suja. Pra poder... E aqui é o mesmo padrão que eles estão fazendo. Gente, só fazer uma pausa, porque nós temos que falar do nosso patrocinador, rapaz. Opa, é mesmo, né? É o Supermercado Reis. O Supermercado Reis fica lá no Nova Barra. Rapaz, eu fui lá esses dias, te contar, hein? Ele me deu 2 peças de carne. Ó, que delícia. Rapaz, eu tenho que ir lá, então. Já vou agora, antes do almoço. Muito bom. Vamos colocar a propaganda do Reis aqui pro pessoal conhecer. Muito bom. Os moradores da cidade de Barra do Garças relatam ter encontrado um local inusitado. Segundo as informações que recebemos, ele fica na Rua Diamantino, esquina com a Rua Piaba, no Nova Barra do Garças, próximo à Praia do Bosque. Nossa equipe já está no local. Eles alegam ter visto um freezer cheio de carnes suínas, bovinas e frangos. Os moradores informaram que o lugar conta com frutas e verduras fresquinhas e promoções toda sexta-feira. Eles o chamam de Reis Supermercado. Mais carinho por você. Aí, rapaz, ficou muito legal a propaganda do Reis. Um abraço aí pro Reis. Cara, gente boa pra caramba, rapaz. Fui pregar na igreja que ele congrega, dizendo que ia e tal. Aí chegou no dia, não deu certo dele. Mas foi muito bom, Reis. Fica próximo da onde? Ali no Nova Barra, Chicão, pra nossa audiência? Fica bem no final, bem mais pra frente. Tem a igreja presbiteriana, bem depois ainda. Eu acho que eu sou ruim de explicar, hein? Na Avenida Amazonas passou a rótula do anel viário. Aí são 1, 2, acho que na segunda esquerda já chega esquerda. lá. Joia Tem demais. a plaquinha lá, Supermercado Reis, tem apontando a pro lado. plaquinha, tudo. Tem uma... Você vira numa esquina que tem um negócio da Assembleia de Deus, que é um Exato. galpãozão, acho que não é mais Isso, é igreja lá lá, mesmo. né? Mas tem um galpãozão assim com a louca. Mas tem, não, pega a Avenida Amazonas, aí vai ter a rótula lá do anel viário, Joia. passa ela, aí tem a plaquinha já pra esquerda lá. Joia demais. Eu vou lá. Mas Seu valeu a Reis, me aguarda aí. tentativa. Valeu a tentativa de tentar. Eu sou desse jeito Eu também. sou pior. É lá. Eu sou pior do que isso. Põe no Google aí, vai lá. É logo ali. Não, gente, voltando. Só um comentário acerca dessa questão de guardar os 613 mandamentos e tal. Eu acho que isso é tão incrível porque Jesus, por exemplo, quando ele vai estar expondo lá os seus sermões, né? Ele vai falar bem assim, olha, não matarás, beleza. Mas se você odiar o seu irmão, você já matou ele dentro do seu coração. Então, ele traz essa questão do cumprimento dos mandamentos ainda para um nível mais hard, né? Um nível mais difícil ainda. Até a questão do adultério aqui. Exato. Você pode não consumar o ato, não pode não ter conjunção carnal, mas se você cobiçar a mulher do seu próximo, você já adulterou com ela. Então, assim, é só Jesus mesmo para fazer o que ele fez. A irmã Divina, lá da Igreja Presbiteriana do Nova Barra, tá mandando um bom dia. Bom dia, minha irmã. E ela tá fazendo uma pergunta que agora me preocupou, realmente. Ela perguntou assim, quem vai substituir o pastor Pablo quando ele entrar de férias? Essa é a pergunta que tá palpitando também no meu coração. E ela Vamos ter que disse... trazer alguns Nicodemos. Né? Pois é difícil esse nível, achar desse nível é difícil. Mas sem Aí que o programa vai subir de nível sem eu aqui. Vai ficar quanto tempo de férias, pastor? 15 dias. Volto só em agosto. 3 semanas sem pastor Pablo aqui, velho. Meu Deus. Mas eu mando foto pra vocês. lá da praia, lá do litoral. O programa está muito bom, ela disse. Amém, minha irmã. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado por Sabe o que a gente compartilhar. faz? A gente faz ligação, a gente faz o programa com o pastor Pablo em chamada. A gente faz videochamada com ele.
Sai fora. A Ivonete Clock tá mandando mensagem aqui também. A paz, pastor Marcos. A paz, pastor Pablo. A paz, irmão Francisco José. Tomaste água. Olha, tem um copo aqui, eu agora não lembro. Eu trouxe pra ele, irmão. Ah, você que trouxe, Eu mas obrigado trouxe água. também. Eu fiquei olhando aquele copo e falei, fui eu que tomei, não lembro. A paz, irmã Sara. Boa frase, irmão. Deus continue nos abençoar e proteger hoje, amanhã e sempre. Ela mesma diz amém, já. Ninguém falou amém. Amém. O Chicão tá igual aquelas velhinhas, assim, que elas levantam, aí elas olham, tá de pijama e falam, ué, é pra me deitar ou pra levantar? Tem que começar a tomar biloba agora. Melhorar a mente. É um jovem senhor, como diria. Gente. Pois é, vamos seguir aqui. Jesus fala no 7: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Senão, novamente, continua a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, os mais velhos primeiro, depois os mais novos. E Jesus fica a sós com a mulher. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Eu acho legal porque esse aí do versículo 7, essa frase de Jesus do versículo 7, é tão utilizada, né, por tantas pessoas. Não, quem nunca pegou quer tirar a primeira pedra em mim. Só Deus para me julgar. E não sei o quê. Se eu não me engano, teve um presidente dos Estados Unidos que ele ficou com umas estagiárias dele lá. Agora eu não lembro qual que é o nome dele. E aí, quando flagrou ele com essas meninas, ele falou bem assim, não, vocês nunca pecaram que atira a primeira pedra. Então, eu vou lembrar o nome do cara. Aí a gente faz o contraste com o versículo 11, né? Jesus fala, vai e abandone a sua vida de pecado. Né? Então, não é pra você permanecer no erro, né? Queria que vocês comentassem isso a respeito, enquanto eu vou procurando o nome do cara aqui. Você quer promover o camarada mesmo. Expor o hipócrita. Eu tenho que dizer as fontes, né? As fontes na minha cabeça. Mas é interessante quando Jesus ele se volta para a mulher, né, que é aquela que promoveu aquele evento ali, né, aquela situação, que ficou ali de pé no meio da multidão, sendo envergonhada, né, diante do seu ato, que é realmente um ato ilícito, é um ato que não deve ser menosprezado no sentido da sua gravidade, é um pecado grave. Né? A verdade é assim, eu tenho muita dificuldade de medir níveis de pecado. Eu particularmente acho muito ruim pecar em todos os aspectos. Por isso que eu tenho orado, Senhor, volta logo. Porque é muito ruim pecar. E nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. É aquela dinâmica lá que Paulo coloca, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não posso fazer, acabo cometendo. E aquela dificuldade que nós temos de controlar essa natureza. Um sábio disse que nós temos que dominar. Ele falou para um jovem garoto, um grande sábio, falou para um jovem garoto, olha, nós temos que dominar pelo menos 5 feras terríveis que estão em nós. Eu tenho que dominar uma águia terrível todos os dias. Aí o jovem, Senhor, uma águia? Eu também tenho que dominar uma cobra terrível, uma serpente muito bravia que está. Eu tenho que dominar ela todos os dias. Eu tenho um trabalho árduo diariamente. Aí eu tenho que dominar também 2 coelhos, que são coelhos que muito selerepes, e eles são muito arteiros. Eu tenho que dominar esses coelhos todos os dias. Eu tenho que dominar também essa águia que tem também garras cruéis. Eu tenho que também dominar essa águia. E ele foi falando assim, e eu não vou lembrar de todo o contexto, mas ele diz assim, aí o jovem fala, mas Senhor, o que são isso? O que é isso? Eu também tenho que dominar alguns aspectos, um lobo feroz que existe dentro de mim. Um lobo feroz, bravio que está dentro de mim. Mas, Senhor, o que é isso? O que são animais esses? Eu não estou vendo nenhum desses animais aqui. Ele falou, olha, essa águia são os meus olhos. Eu tenho que dominar os meus olhos. O que eu vejo todos os dias, eu tenho que ter domínio próprio sobre eles. Eu tenho que dominar a minha língua, que é essa serpente bravia, eu tenho que ter domínio sobre ela. Eu tenho que dominar esses coelhos ferozes que são os meus pés, aonde eles vão. Eu tenho que saber onde eu estou indo. Eu tenho que dominar esse lobo feroz que é o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu tenho que dominar, eu tenho que ter domínio sobre isso. E aí essa ilustração traz à memória
Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, onde fala sobre As obras da carne. primeiro sobre as obras da carne, as obras do Espírito, né? E nós podemos entender que nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos faz ter controle, domínio próprio sobre essas paixões, esses vislumbres mundanos, né? A gente precisa ter controle sobre isso. Então, quando aquela mulher posta ali para ser envergonhada, Jesus, ele não menospreza, ele não passa panos quentes sobre o pecado daquela mulher, porque ela realmente foi pega em flagrante ato de adultério. Mas ele demonstra com amor que é possível ter uma mudança de vida, de viver uma nova perspectiva, pautado segundo aquilo que ele estava propondo para ela, seguir uma nova vida sem pecado, sem ter prazer no pecado. E é isso, nós não podemos ter prazer no pecado. O João, ele diz de maneira amorosa, né, nas suas cartas, né, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, nós temos um advogado, Jesus. Mas a ideia é não pecar, não pequem. E é difícil para nós, é realmente complicado, mas a ideia é a mesma que Jesus ensinou, que Jesus trouxe aqui para essa mulher. Cadê os seus acusadores? Eles foram embora, porque eles foram acusados, segundo aqui a Bíblia, a Almeida, Revista Atualizada, pesou-lhes a consciência. Então eles não estão aí, então eu também não te condeno. Mas é interessante isso. Por que Jesus está dizendo eu não te condeno? Porque ele tem pecado como os fariseus? Não, não é isso. Eu não te condeno porque eu quero propor para você, dizendo que você pode ser insuficiente, você pode ser incapaz, você realmente não consegue ser santa como a lei diz para você ser santa. Mas por mim, por Cristo, eu não te condeno. Jesus está dizendo, eu não te condeno. Por Cristo, nós não somos mais condenados. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus está mostrando isso para essa mulher. Olha que maravilha, essa mulher foi uma das primeiras a receber a graça de Deus dessa forma, né? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Eu sei que tem muito mais para falar sobre isso. É legal, assim, porque, que nem a Sara falou, hoje em dia as pessoas, elas usam esse texto. Eu estava estudando esses dias sobre teologia queer, não sei se você já ouviu falar. Eu vi o... Você viu, Rodrigo? Não vi, não conheço, o que é? Eu tô atrasado. Porque assim, queer seria esquisito, né, o nome. E aí nos Estados Unidos começaram a apelidar os homossexuais de queer, tipo um apelido pejorativo. E aí, com o tempo, eles colocaram assim, não, nós somos queer mesmo. E aí ficou como se fosse um apelido deles mesmo. E aí começaram a vir o movimento queer, que é nós que somos diferentes, tal. Aí entra nisso feminismo, homossexualidade, essas coisas assim. Aí nisso surgiu a teologia queer, que é aquilo que é a teologia feita por eles. Assim. Eles a visão deles de enxergar. Aí eles assim, esse texto é um dos que eles gostam muito de usar, né? Sempre isso. Porque ela é uma mulher adúltera, mas ela não foi condenada. Só que o que a gente tem que entender aqui é que em nenhum momento Jesus disse para eles que aquela conduta não era errada e não era pecado. O que ele está demonstrando é que aquela mulher era tão digna de ser condenada quanto aqueles homens, quanto aquelas pessoas que estavam em volta dela. Então esse que era o grande problema. Eu fiquei pensando, né, a respeito de dignidade. Eu fiquei pensando num policial. O policial hoje é quem é usado pelo Estado para executar um mandado de prisão, alguma coisa. O policial ele não pode roubar ou fazer alguma coisa assim, senão ele vai ser expulso da polícia. Imagina, um policial ladrão, faz essas coisas. Se ele fizer, ele vai abrir um PAD contra ele e tal. Ele não vai ficar na polícia. Por quê? Porque como que um cara que executa, né, a lei, representa o Estado, o Estado, vai fazer esse tipo de coisa.
né? A mesma coisa seria o juiz e tal. Então, assim, na época era a mesma coisa. Então, se eu vou apedrejar alguém, e a lei está falando que eu posso fazer isso, eu não posso ser alguém que é digno de apedrejamento. Então, assim, eu tenho que estar com a minha ficha limpa para poder fazer isso. E ninguém tinha ficha limpa. É isso que Jesus está dizendo. Em nenhum momento ele diz assim, não, tá liberado agora. Tá liberado. Pode adulterar, fica à vontade, gente. Agora eu estou escrevendo, porque eu lembro quando eu me converti, eu tinha um amigo que ele era já muito crente velho, já crente antigo de igreja e tal. E ele falou assim para mim, não, assim, o que acontece? A lei, ela foi algo que Deus deu para Moisés. Deus ensinou Moisés, tal, pro povo e tudo mais. Aí veio Jesus não concordou muito com Deus. Aí Jesus foi lá e deu a graça, que é um negócio meio diferente e tal. Aí eu ficava pensando, interessante. Aí eu vejo hoje que as pessoas elas têm um pensamento meio que assim, sabe? Que Jesus, ele veio para mudar. Fala, não. Meu pai falava que era pecado, mas eu não acho que é pecado, não. Fica tranquilo aí, fica de boa. Eu sou amor, eu sou só amor. Então, na verdade, o que Jesus fez não foi isso. Ele não isentou aquela mulher, tanto que ele fala para ela não pecar mais. Mas o legal, o que eu mais acho legal é, se nenhum daqueles homens apedrejou aquela mulher pelo fato de que ela não era, pelo fato de que eles eram pecadores também, por que Jesus não apedrejou ela, se ele era o único que era digno de fazer isso? E aí a minha resposta para isso, eu posso estar errado, vocês me corrijam, mas a minha resposta é exatamente porque Jesus mais tarde pagaria o preço pelos pecados daquela mulher, assim como daqueles homens. Então, assim, por que ninguém a condenou e por que ele não iria condenar? Porque ele mesmo sofreria a condenação para que nós não fôssemos condenados. Aí a gente vê Romanos 8, que diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a todos, né, os outros que antecederam a ela também, os profetas, os patriarcas, todos foram salvos mediante o sangue de Cristo. Todos eles. E essa é a maior expressão do amor de Deus. Que ele tem ficha limpa, Jesus é o ficha limpa da história, e ele não condena aqueles que a qual o Pai lhe deu, o Pai lhe entregou em suas mãos. Aí a gente puxa a brasa para nossa sardinha, né, pastor Paulo? Os reformados. Aquele qual o Pai lhe deu, ele de maneira nenhuma não vai ser lançar fora. Tem um áudio aqui, ó, a Vera, pode? Pois não. Colocar? Pois não. Depois eu vou ler aqui um textão assim da irmã divina. Vamos lá. Paz do Senhor a todos. Foi interessante que na época da lei, né, se a pessoa cometesse o ato, né, era condenado. E hoje, na época da graça, não. Se nós pecarmos em pensamento, né, nós já estamos condenados. Se olhar e pensar de fazer, não precisa fazer não, só de pensar, né, já está cometido o adultério. Já olhei para a cara do pastor Pablo, já vi que fala. Vamos lá, deixa eu explicar. Que provavelmente você, como todo bom evangélico brasileiro, fez nada errado, Vera. Deixa eu te explicar. Não existe separação entre lei e graça. Lei e graça são juntos, sempre, viu? A gente não separa isso biblicamente. A lei é graça de Deus. Tudo que você recebe de Deus é graça. E a lei foi dada por Deus. Ela é um aspecto da graça de Deus. Tá bom? Então não existe, era o tempo da lei, hoje é tempo da graça, não. O tempo da lei tinha graça junto, porque a lei faz parte da graça. E hoje a gente tem a graça e a lei também. Isso não foi separado, tá bom? Isso ainda existe. Caminham juntos, tá bom? A única dificuldade é o cumprimento dela, né? O cumprimento, porque é os requisitos de Deus, né? O padrão de Deus é elevadíssimo. O padrão dele, João diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, só essa expressão já demonstra a natureza de Deus, né? A sua revelação para nós, assim, quem ele é. Se ele é luz, não há nele treva nenhuma. Então, não há nada nele que o abone, que o deixe desqualificado para alguma coisa. Ele é perfeito, um ser perfeito. Então, a lei lá, dada a Moisés, aos patriarcas, àqueles que antecederam Cristo, eles é a expressão do ser de Deus. Eu uso essa expressão para ficar um pouco mais fácil de entender. A expressão daquilo que Deus é. Demonstra que Deus é santo.
Então é um padrão elevado. Só que o ser humano, o pecador, o indivíduo como eu, não tem condição de cumprir a lei nos seus requisitos. Então, portanto, se eu não tenho condição de cumprir a lei, eu estou longe de Deus. Eu não consigo me aproximar de Deus. Aí o abismo. Não tem como me aproximar de Deus. Mas, mediante o Cordeiro de Deus, o sacrifício que Jesus fez, a provisão de Deus, né, como Abraão fala para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Deus proveu para si o cordeiro. Deus proveu o cordeiro para Abraão não sacrificar o seu filho, e Deus proveu para si mesmo o cordeiro no lugar de nos sacrificar, de nos condenar. Essa ideia, a graça está em todo o âmbito bíblico. Está em todo o âmbito bíblico. Então, assim, em Cristo nós temos essa condição de, digamos assim, cumprir esses requisitos. Quando Deus olha para a imagem do Marcos, para o Marcos, ele não pode ver o Marcos. Se ele vê o Marcos, ele fulmina. Vira só fumaça. Porque o Marcos, na sua condição, a sua melhor condição como ser humano é o trapo de imundícia diante de Deus. Então, o que ele tem que ver em mim? Os respingos do sangue do seu filho. A imagem do seu filho tem que estar em mim. De uma maneira que ele mesmo fez. Ele pegou o sangue, lambuzou o Marcos para que ele pudesse aceitar o Marcos. É assim, né? É a maneira mais chucra de explicar. Essa que é a perfeição, né? É a perfeição da graça de Deus. Mas já existia mesmo. A irmã divina diz assim, ó: quero fazer um convite a todos que estiverem assistindo o programa. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana do Nova Barra. Ela fala a verdadeira palavra de Deus e tem um exemplo. Oh, glória a Deus. Viu aí? Fica aí o convite, vou deixar o convite aí, que a irmã divina está fazendo a todos que estão ouvindo aí a nossa programação. Uma coisa que a Vera falou, ela citou aqueles exemplos, né, de quando Jesus fala assim, se você olhar para uma mulher com desejo e tal, você já terou com ela. E aí ela fala que no tempo do Novo Testamento seria mais difícil ainda, né? Eu vou comparar de novo com questões de direito. A gente pega hoje as leis, quando você pega uma... realmente, o cara que estuda, não sei se a Sara já fez isso, mas você pegar, por exemplo, pegar o Código Civil, falar, vou estudar o Código Civil pelo Código Civil, vou pegar ele e vou ler. É muito difícil, né? Não dá, não. É muito ruim, é muito complicado. E os caras parece que eles param pra pensar assim, falam, cara, como que eu posso fazer pra dificultar? Eles colocam as palavras mais difíceis que tem e colocam lá. Nem eles sabem o que significa algumas coisas. Insubordinadamente. Aí assim, você vai lendo e o trem meio truncado. Aí você pega, o que fazem? Escrevem livros, que são as doutrinas, né? Aí o cara vai lá e faz uns livros enormes. E cada artigo tem lá um parágrafo, 2, 3 parágrafos explicando o que é aquilo ali. Né? Então é uma interpretação do que é aquela lei. Eu enxergo que o que Jesus fez ali foi, na verdade, dar para aquelas pessoas uma interpretação do que é aquela lei. Então, assim, quando Jesus está dizendo se você matar, se você odiar seu irmão, você já matou ele no seu coração, não é que ele está inserindo uma nova lei, uma nova coisa, mas ele está dizendo o que ele está dando uma interpretação total daquela lei que, na verdade, as pessoas não tinham entendido. Elas tinham levado só ao pé da letra, né? Não matar e não matar. Eu posso quase matar, que tá tudo de boa. Eu não posso matar. Posso espancar, deixar ele meio mole lá na beira do estômago. O cara na UTI, mano. Não posso matar ele. Aí eles, não. Então eu vou dar a interpretação total, geral para vocês. O que Deus quis dizer com isso aqui? Então, quem é o melhor intérprete da lei, senão aquele que deu a lei? Então Jesus vai lá e dá a interpretação para eles. Eu falo assim, é porque já tinha, né? Você pega, é porque a gente não lê, né? Você pega os Levíticos ali da vida, você tem todo o desenrolado do não matarás, né? Ele vai explicar. Ele vai explicar o não matarás com acidente, se foi acidente, se foi o boi que você deixou displicente solto e matou um ou outro, se é ato de vingança, lá tem todo desenrolado da lei. Só que a grande questão é que, tipo assim, esse é um padrão humano. Qual é o problema aqui dos fariseus? É que eles pegavam a lei de Moisés e diminuíam ela. Então, eles pegavam toda a lei e diminuíam. Falavam assim, só não posso assassinar o outro.
Aí o que Jesus faz é retomar no padrão que foi dado à lei. Então quando Jesus fala assim, ó, o padrão não é só assassinar, o padrão é se você não pode fazer nada, porque a ideia ali é que você mata a pessoa com sua fala. Quando você fala alguma coisa para a pessoa vai, tipo assim, você pode matar uma reputação, você pode até matar a pessoa, dependendo do que você falar para ela, sobre ela, entendeu? Então, o que Jesus está fazendo, ele está retomando o padrão verdadeiro da lei. Quando a lei foi dada, ela é perfeita, porque foi Deus que escreveu. Agora, o que acontece é que a humanidade vai reduzindo ela para dar aquelas brechinhas para poder pecar. Então, tipo assim, não é que eu não posso fazer o adultério no ato, mas eu posso muito bem ficar olhando, entendeu? Eles vão procurando brecha. E quando Cristo vem, Cristo retoma o padrão. Não, ó, vocês entenderam errado. O padrão da lei é lá em cima. Isso demonstra a gravidade do pecado, né? Que tem o poder de desconstruir, desconfigurar aquilo que é, na essência, né, perfeito. Sim. A lei de Deus ela é refrigera como diz o salmista, refrigera a alma, a lei do Senhor, né? O pecado vai desconstruindo isso, tentando desconstruir isso, fazendo com que a gente entenda e interprete ao nosso bel prazer, segundo a concepção do nosso coração, dando a conotação e liberdade para a gente pecar. Infelizmente. Nosso tempo foi 9 horas. Só colocar o outro áudio da Vera, que talvez ela esteja se explicando. Acho que eu não me expressei bem. Eu não quis dizer que foi separado, né? A época da lei com a época da graça. Mas é que a graça, né? Tem gente que acha que porque estamos vivendo na época de Cristo, né? Pode fazer e deixar acontecer à vontade. E, no entanto, não é dessa maneira. Na época da lei, né, eram apedrejados e tudo. Hoje em dia já não é mais apedrejado, mas nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Isso. É isso mesmo. Aí eu concordo. Nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Isso. Agora, aqueles que são salvos, nós já fomos julgados em Cristo Jesus. Isso. Só a sentença, né? Que nós vamos receber, para a glória de Deus. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maravilha. Frederico Carlos Wilhelmas está dizendo aqui: muitas pessoas são sensíveis ao que é dito delas pela aparência social. Também ele diz: Jesus Cristo resgata a volição, ou a vontade, a respeito dos relacionamentos. E não permite tolerância entre a vontade e o ato. Pessoas podem perder sua vida por conta de uma crítica. Verdade. Lembro de uma historinha. O netinho veio correndo, vó! E a avó, ela plantou da rede assim: o vô morreu. Menino, achei que era as ovelhas que tinham fugido do curral. Apenas uma piadinha. Ai, cancelamento chegando aí. Ai, tá bom. Deus abençoe, né? Estamos chegando ao final aí da nossa programação, né? Estamos. Deixa eu só falar. Eu lembrei do carinha, é o ex-presidente Bill Clinton, 1998. Depois vocês pesquisam lá, tem um discurso dele falando sobre o suposto ato e tal, e ele vai e fala essa Mas muitas frase que pessoas Jesus- usam, né, hoje ainda esse pretexto para continuar pecando, né? Infelizmente. Exato. Deixe o seu pecado, é o que Jesus está dizendo, né? Abandone o pecado. O pecado ele não deve ser um ato voluntário, né? Precisa E assim como deixar o a pecado. nossa série de exposições, encontros com Jesus, às vezes o nosso ouvinte precisa ter, né, esse encontro com Jesus para abandonar aí o pecado, deixar Deus transformar a vida dele. É isso aí, gente. Chegamos no final do nosso programa. Quero agradecer aqui aos meus irmãos e amigos de bancada, a sua companhia, você, nosso ouvinte, você que nos acompanhou na live. Se Deus quiser e assim nos permitir, no próximo sábado estaremos aqui com o pastor Pablo? Não? O pastor Paulo vai estar vai estar viajando, de férias, vai estar viajando. Pastor, boas pra férias, nos bom dar inveja. descanso. Amém. Inveja E- santa. E quando voltar, vai voltar naquele gás, menino. É isso aí, meus irmãos. Mais algum comentário? Não? Apenas dia 29, gostaria muito da audiência marcar esse dia na sua agenda aí, dia 29, convidar todos os nossos irmãos, amigos, nossa audiência, para nosso aniversário, nono aniversário da Igreja Cristã Evangélica em Aragaças. Você já é o nosso convidado especial para estar presente.
Vai dar no sábado, dia 29 de julho, o último final de semana de julho. Você é o nosso convidado especial, tá certo? Deus abençoe. Obrigado. Fiquem todos com Deus e até mais. Os moradores da cidade de Barra do Garças relatam